Definição de faixas salariais. É claro que, até chegar ao ponto de definir em uma empresa as faixas salariais de cada cargo, é necessário passar por várias etapas, né, para a implementação de um plano de cargos e salários. Isso vai desde a descrição do cargo, a análise do cargo, fazendo assim o desenho do cargo, né, entre outros aspectos como a avaliação do cargo também, a pesquisa salarial, né, que vai verificar como as empresas do mesmo porte e mesma ramo de atividade estão atuando no mercado, na mesma região, incluindo também os fatores internos da empresa. Mas eu quero trazer aqui nesse momento uma análise micro, né, microambiental, para entender dentro da empresa, dentro de uma faixa de valores estabelecidos pela empresa para determinado setor, quais faixas salariais iniciais deveriam ser ali definidas para cada cargo. Então temos aqui o primeiro exemplo. Uma empresa vai iniciar as atividades com uma equipe de 5 atendentes e um supervisor. Este supervisor aqui não faz jus ao adicional de confiança, né? Aqueles 40% sobre o salário que uma pessoa definido como cargo de confiança de uma empresa faz jus a receber. Mas para que isso aconteça, a pessoa tem que ter poderes, entre eles de demitir, inclusive diretamente o funcionário sem ter que falar com outra pessoa, né? Não é o caso aqui, é um caso mais simples. Então, sabendo que o limite estabelecido pela diretoria da empresa é de R$14.000 para aquele setor, né? Para aquele setor ali em termos de folha de pagamento, né? Não pode ultrapassar esse valor. Quais os salários enquanto RH da empresa você sugeriria nesse caso aqui? Então nós temos R$14.000 como teto, não pode passar. Então poderíamos começar aqui, vamos ver se dá certo. O salário de cada atendente R$2.100. Então vamos multiplicar esses 2.100 por 5, que é a quantidade de atendentes. Então teríamos aqui R$10.500 como valor total de salários, né, dos atendentes. Então, avançando um pouquinho mais, poderíamos definir a princípio esse salário do supervisor em R$3.500, que seria o que sobraria, né? Exatamente, faltaria esse valor para completar os 14.000, que é o limite determinado para aquele setor, né, aquela equipe, na folha de pagamento da empresa. Então nós teríamos aqui 10.500 como a soma total do salário dos atendentes, mais 3.500 do supervisor, fecharíamos em 14.000. Saliento que aqui não entra a conta dos impostos na folha de pagamento. Aqui é um cálculo mais simples, só para a gente entender, né, dentro daquele limite estabelecido, quais as faixas salariais deveriam ser definidas para cada cargo. Então esse exemplo primeiro aqui foi bem simples. Agora eu quero trazer um outro que é um pouco mais complexo, só para termos uma noção de que é necessário ter cuidado nessa questão de análise de implementação de uma faixa salarial, para não estabelecermos uma faixa que vai ficar desproporcional àquele cargo, considerando as remunerações que ele pode ter, né, além do salário. Como este segundo exemplo aqui, uma empresa vai iniciar as atividades de vendas com uma equipe de 5 vendedores e um gerente. Nesse caso aqui, o gerente ele já tem um adicional, ele já tem aqueles 40%, ele já tem esse nível de poder na empresa como um cargo de confiança. Aí já começa a mudar o cenário, tá? Então, considerando ainda comissão para cada vendedor, que comissão seria essa? Vamos dizer que eles batam a meta aí de R$100.000 de vendas, e alcançando essa meta teriam 2% de comissão sobre esse valor. Então, além disso, nós temos a comissão também para o gerente. Essa comissão seria de 0,50%, ou seja, 0,5% sobre as vendas da equipe. Então nós temos aqui pelo menos mais 3 elementos que não tínhamos no primeiro exemplo, ou seja, comissão dos vendedores, comissão do gerente sobre as vendas dos vendedores e o adicional do cargo de confiança do gerente. Percebam que aqui nós temos um limite para a equipe de R$24.000, né? É um limite superior ao exemplo anterior, que era de 14.000. Temos a mesma quantidade de funcionários, né? 6 ao todo. Porém, nós temos aqui situações de remunerações variáveis e da remuneração fixa também, que é o caso do adicional de confiança do gerente,
que elevam muito as remunerações deles. Então, não conseguiríamos aqui nesse segundo exemplo começar o salário base deles, como por exemplo 2.100, talvez a gente não consiga começar porque vai ficar muito alto com as comissões, e o salário do gerente, no caso lá, talvez não conseguiríamos começar com 3.500 por causa do adicional do cargo de confiança, mais a comissão também que ele receberá, já que nós temos um limite, né, de folha de pagamento para aquela equipe. Então vamos ver como ficaria, né? Dessa forma a gente teria o que? Começaria o salário dos vendedores em R$ 1.650, mas tão baixo comparado com o exemplo primeiro. Lembre-se de que nós teremos aqui as comissões, não é? Então só de salários nós teríamos os 1.650 de cada vendedor vezes 5, que é a quantidade, né, da equipe. Teríamos aqui 8.250. Teríamos a comissão, considerando que eles bateriam a meta mensalmente. A gente não pode pensar por baixo, vamos pensar que eles alcancem aí. Então, cada um alcançando a meta teria 2.000 só de comissão para cada um, tá? Então, vejam que a comissão ficaria maior que o salário, não tem problema aqui. Então, juntando esta comissão de 2.000 com 1.650 do salário, eles já estariam acima da remuneração daqueles do primeiro exemplo. Então percebam que se a gente colocasse aqui um salário inicial de 2.100, como foi no primeiro caso, é bem provável que nós estourássemos o orçamento para a equipe em relação à folha de pagamento. Vamos ver como ficaria aqui. R$ 2.000 vezes 5, que é a quantidade de vendedores, teríamos 10.000. Então 8.250 mais 10.000, só aqui 18.250, né? 8.250 de salários, R$ 10.000 de comissões, e agora nós ainda iremos acrescentar o que? O salário do gerente. Vamos começar com 2.300, tá? Porque além disso ele vai ter o adicional de confiança, né? 920, que é 40% sobre 2.300, e além disso ele teria a comissão de 2.500, que é 0,5% da venda, total da venda dos vendedores, que seria R$ 500.000, né? Então R$ 500.000 vezes 0,5% seria R$ 2.500. Então vamos ver como ficaria. Total do gerente 5.720. Então, fazendo aqui a soma do geral, 8.250 do salário dos vendedores, mais 10.000 da comissão dos vendedores, né? Mais 5.720 do total que o gerente alcançaria. Então nós teríamos aqui R$ 23.970 como remuneração total desta equipe. Qual era o nosso teto, lá o nosso limite? 24.000. 23.970 está dentro? Está próximo, tá? Então, se porventura tivéssemos aqui uma questão com algumas alternativas, né? E entre elas essa de 23.970 fosse a mais próxima dos 24.000, esta seria a correta. Se tivéssemos uma outra que desse R$ 24.000 em 1 centavo, essa outra não seria correta, porque passaria, nem que fosse 1 centavo ali do limite que nós tínhamos estabelecido, ok? Então podemos alcançar um número menor, mas não podemos passar aquele teto estabelecido. Então, só para compreendermos aqui a importância, né, de um estabelecimento, de uma implementação de uma política salarial que faça jus, é claro, a competência, ao desenvolvimento do pessoal, mas que também a gente não perca o controle a ponto de estabelecer um salário já inicialmente bom, né, comparado com outras empresas, quem sabe, se aquele funcionário vai fazer jus a remunerações que vão adicionar ao salário e no total, né, vai dar uma remuneração bacana, legal, ali considerando a nossa região. Então, só para termos o cuidado disso, né, e observarmos se aquele determinado cargo vai fazer jus a algumas outras remunerações no decorrer das suas atividades, né? Então, se for, muito cuidado ao estabelecer esse salário inicial, pois estabelecendo o salário inicial alto, né, eles teriam aí uma remuneração talvez acima do que a empresa poderia pagar, e uma vez estabelecendo esse salário acima, não é possível voltar depois, ok? Obrigado, pessoal.